Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Especialista, que hoje está começando com dois feras, dois super amigos nossos, aqui do Banco BMG. E eu quero trazer uma informação muito importante para a gente. Já está no ar o nosso canal no YouTube, com todas as entrevistas feitas na primeira semana, na segunda semana, enfim, tá tudo lá. Já tem um QR Code aqui, ó, em algum lugar da tela, não sei se está na direita ou está na esquerda, mas já tem um QR Code, só chegar com um celular ali e já vai te endereçar direto para a nossa página, onde você vai poder assistir todos os programas já feitos até agora. Muito legal, né, pessoal? E os demais, aliás, todos os programas daqui para frente, nós vamos deixar armazenado para que você possa consultar, estudar novamente, rever os nossos programas, para que você possa aí não perder nada daquilo que foi muito bacana até então. E hoje, pessoal, nós estamos aqui para falar de seguros, né? Qual o comportamento do produto seguros no Brasil, com essa pandemia, depois que foi chancelado tudo isso, né? Qual é o mercado de seguros e qual é a condição dos segurados. Então, eu quero apresentar para vocês o nosso diretor, né, da área de seguros do Banco BMG, André Arnos. Tudo bem, André? Oi, Herbert. Tudo bom? Tudo bem aqui, tá tudo maravilhoso. Estamos aqui fazendo nossa live, na expectativa para contar para todo mundo um pouquinho aqui de seguros. E vamos lá, né? É isso aí, André. Muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Bom, quero trazer esse cara que é gerente nacional de seguros, uma figuraça, que para quem conhece é um cara sensacional. Vianney Diniz, tudo bem, meu amigo? Meu amigo. Boa tarde, Herbert. Boa tarde, André. Boa tarde, público maravilhoso. Hoje nós vamos falar muito de seguro aqui para todo esse pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de todos. Vianney, muito obrigado pela sua disponibilidade. E a gente está aí com dois feras de seguro do Banco BMG, que vai esclarecer para a gente aí alguns pontos em comum e como também vai se comportar o mercado de seguros daqui por diante. Então, a primeira pergunta eu queria fazer para o André. André, assim, uma pergunta que está todo mundo fazendo, né? Uma vez que foi chancelada, decretada o estado de pandemia, os seguros, né? O que vai acontecer com os segurados? Serão cobertos, não serão cobertos? Como é que é a reação após a chancela decretada de pandemia? Ô, Herbert, bom, isso é uma dúvida que aparece aqui para todo mundo, né? Na hora em que você cria um cenário desse de pandemia e é um cenário onde você tem todos aí os países, o cenário de pandemia onde todos os países estão aí infectados, você declarado isso de uma forma através do governo, através de um órgão, né, governamental, onde declara esse estado. Então, se a gente for ver todas as apólices de seguro de vida, a grande maioria delas, elas têm as suas exclusões, né? E as exclusões, dentre elas, você tem a exclusão de pandemia. Por quê? Porque pandemia é um cenário onde a gente não consegue saber exatamente o que vai acontecer, né? Agora a gente não sabe direito o que vai acontecer com o Covid, né? A gente já aprendeu um tanto, já estamos aqui há 1 mês, 2 meses convivendo com isso e ainda tem um monte de incertezas. E na hora que você diz sobre pandemia, de forma genérica, imagina, você não sabe se vai matar, se é alguma coisa que vai matar 5%, 10%, 20%, 50%, né, da população como um todo. Então, as companhias de seguro, quando elas montam os seus produtos, e as companhias de seguros, elas são feitas para terem reservas e ter dinheiro suficiente para pagar todas as indenizações caso aconteçam de acordo com uma estatística, né? Situações de pandemia são coisas que não tem estatística para isso, né? Ninguém sabe o que aconteceu outra vez com o Covid e tal. Então, não tem como precificar, por isso que elas excluem isso das apólices, né? Então, se a gente for pensar tecnicamente, são riscos que seriam excluídos, tá? Mas a gente viu um movimento do mercado, de grande parte do mercado, inclusive os nossos produtos, né, de vida, eles estão dando coberturas para esse cenário, né? Por quê? Porque foi conseguido medir, conseguiu ver que o nível
de impacto financeiro que você vai ter dentro das companhias, e vai ter, né? A companhia ela poderia chegar e falar assim, não, vou fazer a regra e vou só cobrir, não vou dar cobertura para isso, porque a regra diz que eles não precisariam tecnicamente dar, tá? Mas eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque reforça agora no mercado e o compromisso do mercado de seguros em proteger essas pessoas, né? Em dar cobertura para uma situação como essa. Então, dentro da sua pergunta, Herbert, se os nossos seguros no BMG estão cobertos para uma situação que alguém vier a falecer em função do Covid, né, em função do coronavírus, a gente vai ter cobertura sim. Tá? Então, e assim, quando eu estou falando de seguro não é só seguro de vida, né? Seguro de vida, na nossa operação aqui, ele é o mais relevante no ponto de vista da operação que a gente tem junto com o banco e que a gente tem uma parceria com a Generali e que a Generali, seguradora, que está dando essa cobertura para a gente. No cenário de seguros para várias outras coberturas, a gente pode ter impacto, né? O impacto, ele não é necessariamente só no seguro de vida. Você imagina só, por exemplo, no seguro de fiança locatícia, tá? Você contratou, isso é quantas pessoas, né, alugam um imóvel e tem que fazer um seguro de fiança locatícia. Aí ele não está conseguindo trabalhar nessa época. Não está tendo dinheiro, não vai pagar o seu aluguel. Aí vão acionar o seguro. Então, quando a gente pensa, fala assim, poxa, o impacto vai ser só no seguro de vida? Não. Né, várias outras modalidades de seguros podem ser impactadas, e às vezes positivamente. Por exemplo, vamos imaginar, seguro de automóvel, né? Seguro de automóvel, ninguém está saindo de casa, né, com o carro. Então, o risco deve estar tendo menos roubo de carro, ou está tendo menos sinistros de batida de carro, porque o pessoal não está saindo muito de casa, né? Então, em alguns cenários você vai ter um prejuízo de perda, outros você vai ter uma melhoria, mas sempre vai trazer um impacto para o nosso negócio, né, de seguros como um todo. Entendi. Muito bacana as suas considerações e esclarecedoras também, né, André? Porque nesse momento, a gente sabe que uma vez chancelada esse estado de pandemia, há uma reação em cadeia, né? Eu não sei se você tem estatísticas, ou se tem, pode ser divulgado, mas houve um aumento de óbito depois do corona, porque em tese as pessoas também, a percepção, eu sou leigo, né? A percepção do leigo é que também, pelas pessoas estarem mais em casa, de repente menos acidentes, estatisticamente ocorreram menos acidentes, menos pessoas vieram a óbito porque estão mais reclusas. Existe uma estatística disso ou ainda não? Não. Olha, a gente ainda não tem uma estatística para dizer o seguinte, quais foram os impactos efetivamente de sinistralidade, por exemplo, quantos sinistros a gente teve, né, relacionados ao Covid. Não temos essa estatística para poder dizer, né? Mas uma coisa que a gente pode falar por exemplo, né, a gente está falando que quantos a gente teve de óbitos no Brasil relacionados ao Covid? Foram em torno de uns 2 mil, se eu não me engano, 2 a 3 mil. 3 mil, né? Quase 3 mil, Nós, na nossa carteira do banco, e quando a gente nós temos uma carteira de mais de 2 milhões de clientes assegurados, né? Nós tivemos, só no primeiro semestre, só nesse primeiro, nem deu o semestre ainda, né? Agora, em 2020, a gente teve 7 mil óbitos. Acontece, né? A gente tem uma carteira, a gente tem muita gente, as pessoas continuam morrendo normal, né? Quer dizer, dentro do que acontece normalmente com elas. Então, assim, obviamente a gente vai começar a ter agora situações do Covid. Inclusive, parte dos nossos clientes são classificados como de risco, né? Ou acima de 60 anos, tal, dentro dessa classificação. Então, a gente vai ter. E vai dar cobertura normalmente. Então, o que é importante ver é o seguinte, se no Brasil inteiro a gente teve 3 mil óbitos de Covid e a gente, nos nossos clientes que trabalham com a gente dentro de uma carteira, tiveram 7 mil, é porque acontece, né? Então, assim, isso não é que você tem que ter seguro por causa do Covid, isso acontece muito assim, puxa vida, agora talvez isso seja um gatilho, né? A pessoa fala assim, poxa, olha só, é importante ter seguro, olha só o que está acontecendo aqui e tal, se eu tivesse seguro eu estaria mais protegido e corre para fazer um seguro. Talvez isso são gatilhos que as pessoas podem ter agora nesse momento para ir atrás de se proteger, né?
Mas não é por causa disso, né? Obviamente, quem trabalha com isso acaba usando um pouquinho desses momentos para conseguir trazer o assunto, porque o assunto se torna mais em evidência, né? Então, eu acho que quem trabalha com isso, os produtos nossos continuam aí à disposição, as vendas continuam acontecendo, as coberturas continuam valendo, né? Nós não suspendemos nenhuma cobertura em função do cenário atual. Tanto cobrimos para quem já tinha o seguro, com quem está comprando hoje, ele vai estar coberto com relação a todas essas situações. Muito bom. E Herbert, Pois não, Vianney. fica, por falar em seguro, né, fica essa segurança da nossa ponta, né, do nosso correspondente, do nosso franqueado, nossos vendedores, né, dos nossos parceiros, que tem a segurança neste momento de poder garantir para o seu cliente aquele serviço que ele vendeu, né? Porque você vê essa iniciativa da Generali e do BMG em garantir, mesmo em situação de pandemia, a segurança para os nossos clientes, mas isso também tem a parte da ponta, né? A ponta que pode garantir nesse momento, ó, isso aqui nem estaria coberto, mas eu te vendi um negócio que é bom demais para você e para todo mundo. Então, isso traz segurança para a nossa ponta poder ofertar e ter aquela certeza assim, nossa, eu fiz um bom negócio para o meu cliente, né? Isso é muito bom. Muito bacana. Bom, obrigado, André, pela interação. Vianney, muito obrigado pelas considerações. E, Vianney, aproveitar que você fez essa consideração, fala pra gente, né? A gente tem aqui empresários nos ouvindo, correspondentes, públicos em geral, franqueados, sobre o mercado de seguros. Qual a expectativa daqui por diante? Já dá para ter um cenário? Vai aumentar a carteira? Vai ter retração? O que você imagina, né? Porque a gente sabe que o seguro é um produto que tem vida própria, né? Nos nossos produtos dentro do banco, eles são embarcados, mas também tem a oportunidade de ter vida própria. E aí a expectativa é o seguinte, por ser um produto que tem vida própria, a expectativa qual é? É de aumento daqui por diante? Já tem uma previsão disso? Nós esperamos, Herbert e demais, que tenha assim um aumento, um incremento de produção, mas na vida normal, né? A gente implantou os seguros nas operações do BMG e os seguros puros, que a gente chama, né? Os seguros stand-alone, desde dezembro de 2016, ou seja, 17 inteiro, 18, 19 inteiro e esse primeiro trimestre de 2020. E a nossa curva é uma subida, né? A gente vem cada dia mais vendendo mais e mais seguros. Eu acho que em termos de mercado vai ter uma procura assim maior, um pouco maior para seguros de saúde, né? E similares, mas no nosso caso a gente espera continuar aumentando venda de seguro, porque a nossa rede ela já pegou na veia e agora você tem um argumento que ajuda e que assegura aquilo que o vendedor e o correspondente vem falando com seus clientes, né? Ó, aqui você tem crédito e com segurança, né? E agora com o Covid-19, ele vai ter um exemplo prático, né, e tangível de que isso traz sim benefício para o cliente dele, porque a gente tem alguns benefícios como assistência funeral, o remédio grátis, o desconto farmácia, só que a gente ouve dizer, o cliente usou, aquele outro cliente usou, aquele outro cliente usou. Agora não, agora é um negócio, um processo de pandemia, né? A gente tem várias notícias e nesse momento de várias notícias, né, que a gente chancela mesmo, que é um produto que é bom, que traz segurança para o cliente ou para a família, no caso, né? Vianney, eu acho que tem uma coisa também desse momento agora de poder aumentar a venda e possibilidade de aumentar de venda, né? Eu acho que essa mensagem que o mercado de seguros passou, né, e foi o mercado como um todo, isso é importante, que eu acho que assim, não é todo o mercado se posicionou dando cobertura para o caso do coronavírus, né? Então,
O consumidor de seguro, ele está olhando e fala assim, poxa, olha que legal, tá vendo? Existia até uma previsão de não cobrir, quer dizer, seguradoras poderiam não cobrir, mas elas estão cobrindo porque elas entendem que é algo que é importante, e então isso dá um subsídio bom, né? Eu acho que para quem está trabalhando na oferta, fala assim, poxa, tá vendo, é um mercado sério, e é um mercado que tende muito a prosperar, porque as pessoas começam a perceber muito mais o valor, né, da proteção, no momento em que elas realmente se sentem mais seguras. Poxa, eu estou em casa, né? Hoje como é que é o cenário? Está todo mundo em casa, preocupado na hora que vai no mercado, chega no mercado, põe a máscara, tira a máscara, passa lá, e se esqueci de passar o gel, não passei a mão na rosto, aí fica todo mundo meio preocupado, né? E é normal, tem gente que tem que sair, tem que trabalhar também, né? Fora de casa, e na hora que você tem alguma proteção e alguma coisa que está ali te dando um respaldo para isso, para sua família, no caso, poxa, traz uma tranquilidade maior, né? Então é isso que a gente vai sempre querer transmitir para quem está comercializando os nossos produtos, para comercializar eles com segurança, para mostrar que é algo bom, que é bom para o cliente deles, né? E para quem está comprando também, para poder ter segurança naquilo que está comprando. E essa ação das seguradoras ajuda a gente a virar aquela chavinha que a gente está na luta, que é a não cultura da compra do seguro pelo brasileiro, né? Que isso vem mudando ao longo desses anos. E era exatamente isso que eu ia comentar agora, né? O brasileiro, ele não tem o hábito de de fazer seguro, né? Ele faz seguro de carro, algumas vezes seguro de casa, talvez, mas assim, nesse momento, quem tem seguro, né? O pessoal quais são as vantagens das pessoas que têm seguro sobre as demais áreas, sem tirar carro e casa? Existe alguma vantagem para esse público ou não? Então, eu acho que assim, quando a gente compra o seguro, a gente está comprando o seguro para ter ele lá guardadinho para não usar, né? Ninguém compra seguro de vida porque quer morrer, né? Ninguém compra seguro de carro porque quer bater o carro, né? Agora, também não adianta você querer comprar o seguro depois que você bateu o carro, né? Você não pode comprar depois que você morreu, da mesma forma que você não pode... Então, por isso que é importante a cultura, que é aquilo que o Vianney falou agora um pouquinho para trás, né? Na hora que você tem a cultura de, poxa, para que serve o seguro? O seguro serve para preservar o seu patrimônio, tá? Seja ele qual for. É muito óbvio para todo mundo do carro, porque todo mundo não quer perder o carro, né? Mas, assim, você faz seguro da casa porque você trabalhou para comprar uma casa. Aí você pega fogo, você perde ela tudo de uma vez, você faz o seguro, porque você não pode que isso aconteça, né? O seguro de vida também funciona para isso. Funciona porque a família, no momento em que perde alguém, ela é inesperado. Então tem alguém que está provendo ali para a família e se perde. O seguro não é para deixar ninguém rico. Não tem esse objetivo. Os valores diferentes do seguro dependendo de quanto que aquela pessoa precisa para conseguir passar por aquele momento de maior dificuldade, né? Sem você ter que se descapitalizar, né? Sem você ter que consumir seu patrimônio para poder pagar as contas que você tem que pagar, para depois conseguir retomar a sua vida, né? Para conseguir honrar compromissos que você tem, eventualmente, né? Então, é para isso que serve o seguro. Então, essa é a cultura. Então, por que é melhor quem já tem? Porque quem já tem já está mais tranquilo, não está preocupado, né? Quem já tem o seguro já incorporou isso dentro do seu orçamento, porque custa, né? Tudo custa, tudo que você vai comprar você tem que pagar. Os valores são baixos, mas ele também tem um valor ali que está dentro. Mas na hora que a pessoa percebe o valor daquilo, aquilo passa a compor dentro do seu orçamento e tudo bem, né? Tem um objetivo. E se falando de ambiente, Herbert, se falando de ambiente BMG, da nossa rede, né? Os nossos clientes que têm nosso seguro, sim, eles têm um diferencial em vista do que o mercado tem, né? Porque ele não tem só o seguro, a gente sempre tem os benefícios que vêm acoplados, que a gente vende junto e que trazem conforto para os familiares, para o próprio cliente, né?
Então, a gente tem vários tipos de benefícios, como assistência funeral, a gente tem o remédio genérico grátis, a gente tem desconto de farmácia até 77%, assistência jurídica. Então, são vários benefícios que os nossos clientes contratados de seguro têm de diferencial das outras pessoas que não têm seguro, né? Então, isso também conta muito na hora aí dessa pergunta que você fez. Qual a diferença, né, do cliente que contratou e o que não contratou? Eu costumo dizer o seguinte. O seguro, ele entra numa coluna, às vezes, no orçamento familiar, né, de despesa. Até que você precisa usar, né? Eu já precisei usar uma vez, manobrando o carro, dei uma navalhada ali, né? Dei uma encostada num carro muito caro dentro de um shopping. E ali virou investimento, entendeu? Porque no momento em que você paga o seguro, e o André bem colocou, né? Que você paga o seguro, que a ideia é não usar. Mas quando você precisa, ele sai da coluna investimento, despesa e vira investimento. Porque se eu não tivesse seguro, o prejuízo ia ser alto. Tanto no meu carro, quanto no carro que eu fiz, ainda deu uma arranhada, tive que dar uma arranhada na parede do shopping ali. Então, o seguro foi lá e cobriu tudo. E aí, rapidamente, você tem a percepção de valor do seguro. Você fala, puxa, ainda bem que tinha seguro. Você tem toda a tranquilidade, né, de poder contar. Ainda mais a gente tem uma parceria muito boa, né, com uma das maiores seguradoras do mundo, que é a Generali. Então, quando você precisa do seguro, obviamente, a gente não faz para usar. Mas quando necessário, ele é um produto que nos dá segurança, inclusive no planejamento, né? Você já faz o seguro justamente pensando, olha, se der algum problema nessa área, na minha casa, se eu ficar doente, se eu precisar me ausentar do trabalho, eu tenho uma garantia de que as coisas vão rodar por um período. Então, é bem interessante isso. E, Vianney, por que algumas seguradoras, você que está nesse mercado há muito tempo, assim como o André, por que algumas seguradoras colocam carência em seus produtos de seguro? Então, esse é um assunto que é muito importante a gente abordar, né? Porque as seguradoras também, elas não oferecem seguro para todo mundo utilizar, né? E tem esse processo também de pandemia, que a gente, inesperado, igual o André falou no início, a seguradora não sabe se vai ter impacto de 5%, 3%, 10%, 50% na população, né? E tem alguns seguros que a seguradora precisa colocar carência para se proteger, para não acontecer o que o André deu de exemplo aí também. O cliente, e o que não é legal é o cliente, eu estou com coronavírus, não vou lá contratar um seguro. Então, é um exemplo prático que a seguradora, ela se protege dessa forma, né? Ela coloca uma carência de 30 dias, 90 dias, 120 dias, exatamente para não ter esse tipo de problema com o cliente que quer contratar um seguro depois que ele já contraiu uma doença, por exemplo. Não é isso, André? Eu acho que assim, hoje os nossos produtos, nenhum deles tem carência, né? Mas a carência, ela serve justamente para... Porque imagina só, coronavírus hoje, chega a seguradora e fala assim, ó, beleza, eu cubro, mas você não pode estar com coronavírus hoje. Aí você vai pedir exame para todo mundo? Não dá, vira um processo muito complexo, né? Então, o que as seguradoras fazem? Elas colocam uma carência para dar aquele período em que vai dizer o seguinte, olha, se ele tiver com algum problema, vai se manifestar nesse período em que eu não estou dando cobertura. Isso funciona para plano de saúde, né? O plano de saúde é mais comum a gente ver, né? A história do grávido lá, né? Você vai fazer um plano de saúde já grávida. Grávida não é doença, não é nada, é ótimo, mas não adianta você contratar um plano de saúde depois que está grávida, né? Porque aí não vai dar certo. Então, é mais ou menos o mesmo conceito. Então, isso funciona. Os nossos produtos hoje não tem, mas a gente não tem planos agora de ter. Mas eu acho que, como a gente está falando de tendência de mercado, é capaz que a gente comece a ver, sim, produtos de seguros, e aí depende muito de como vai desenrolar esse negócio do corona, né? Saiu uma vacina, acabou, resolveu todo o problema, tudo se volta ao normal. Não, talvez isso crie aí um processo para contratação com alguma carência, mas hoje os nossos produtos não têm.
Então, aqui, vai mais uma dica aí, né, Vianney? Obviamente, quem está doente não adianta contratar, né? Quer dizer, não é para isso, mas se os produtos hoje, por exemplo, daqui um mês, daqui 2 meses, eu não sei o que vai acontecer com esse mercado, mas se essa tendência acontecer, né? Se isso virar de fato uma realidade em algum momento, as pessoas vão ter que esperar lá 1 ou 2 meses para poder ter cobertura, né? Então, contrate já o seu seguro. Exatamente. Então, Herbert, a gente espera assim que dá um up nas vendas aí sim, viu? E falando em up das vendas, você acha que esse momento... Porque o coronavírus, a gente tem feito vários papos de especialistas, trouxemos gente de profissionais, né, de diversas áreas, e todos têm comentado muito do comportamento do coronavírus, né, o que ele trouxe frente ao nosso dia a dia, frente às relações pessoais, frente às relações profissionais, frente à necessidade de nos adaptarmos, frente à questão também de a gente começar um processo de construção de novos hábitos, novas formas de nos comunicarmos, né? Hoje a gente tem um Brasil, um mundo inteiro estimulado a ficar em casa, e aí você tem que trabalhar de casa, o seu filho tem que estudar de casa, todo mundo se adaptando a esse novo normal. Eu acho que é um processo que a gente entrou full, né, por assim dizer, assim, bem adrúpido, né, para essa nova situação, e as coisas tendem a voltar a uma certa normalidade daqui por diante, com a diminuição da contaminação. Vocês acreditam que nesse cenário já dá para avaliar que daqui para frente as pessoas irão consumir mais produtos de seguro, serão mais... eu nem sei como é que usa a palavra aí, a pessoa que faz vários seguros, né, que tem esse comportamento de adquirir seguros, ou ser uma pessoa, acho que preventiva, não sei se esse é o termo correto. Qual a visão de vocês? Daqui para frente as pessoas vão comprar mais seguros mediante toda essa reflexão que o coronavírus trouxe, essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude que a gente tem que nós estamos vivendo agora e viveremos daqui por diante com toda essa movimentação que o corona nos trouxe? O Herbert, eu acho assim, todo movimento que acontece onde traz alguma preocupação para a sociedade, a gente está falando de uma situação de preocupação de vida mesmo, né? Sem dúvida que todo mundo fica mais motivado ou mais sensível, vamos dizer assim, a esse tema, né? Sem dúvida. E aí qualquer cenário, né? Se a pessoa assistir uma notícia de acidente e tal, no dia seguinte liga alguém oferecendo seguro, ele vai estar mais propenso a escutar aquilo, né? Eu acho que isso é natural de acontecer, né? De forma geral. Acho que as próprias empresas também vão começar a ficar atentas a isso, né? Do ponto de vista de proteção também, porque você também tem os seguros empresariais, né? Várias coisas podem ser afetadas. Por outro lado, você vai ter também as seguradoras querendo se proteger de alguma forma, né? Porque quando o risco não é calculável, aí vamos dizer assim, a maior preocupação, a maior dificuldade de você conseguir com uma área atuarial, que é a turma que faz as contas para ver lá quanto que vai custar o seguro, para poder cobrar, né? O seguro, ele é um mutualismo, né? O seguro é o seguinte, uns pagam pelo prejuízo que o outro aconteceu, né? O seguro nasceu assim, começar a pegar fogo na casa de um, o pessoal lá se juntava para pagar, para consertar, né? Aí pegava a casa do outro e se juntava para ajudar o cara, né? Então aí começou assim, então vamos pagar todo mundo um pouquinho aqui todo mês, a gente junta um dinheiro aqui, fica numa caixinha. Se der um problema, a gente usa esse dinheiro para resolver o problema dessa pessoa, né? É assim que nasceu o conceito de seguro, né? Então ele tem que ser um mutualismo, e aí quanto que esse pouquinho que você tem que pagar por mês todo mundo? Vai depender da estatística daquele problema acontecer, né? Na hora que você não tem estatística, fica difícil de precificar. E aí o que a seguradora faz de cara muitas vezes? Ela, não vou dar cobertura para isso, porque eu não sei calcular, né? Então isso é um lado, né? Mas eu ainda não vi isso muito acontecendo ainda no mercado, né?
A gente está vendo muito mais nessa questão de prevenção, de antisseleção, que a gente chama, né? A pessoa indo contratar já doente, né? Ou já com o risco certo, né? Então, isso que os seguradores têm que se proteger. Mas, pelo lado do consumidor, sem dúvida que eu acho que vai ter, sim, uma sensibilidade maior para isso. E para quem trabalha com seguro e trabalha vendendo produto seguro, é o momento, sim, de procurar, é o momento de oferecer, trabalhar de uma forma sensível, né, com as pessoas, não é para ficar sendo mensageiro do apocalipse, né, pintando o cenário que vai tudo ser... Não é isso, né, mas a gente aproveitar um momento sensível porque está todo mundo muito mais próximo das suas famílias, né, está todo mundo mais sentindo esse dia a dia e percebendo muito mais a falta que faria se não tivesse ali presente, né? Todo mundo está pensando nisso, e se acontecer comigo, né? Se acontecer com algum familiar meu, o que vai acontecer, né? As pessoas estão pensando nisso, coisa que ninguém gosta de pensar. Ninguém gosta de falar nisso, só que vai lá seguro, para vender seguro, as pessoas quem nunca vendeu, fala, puxa vida, eu vou ter que falar de morte, né? Que coisa chata. Aí existe um bloqueio, é natural, mas depois quando você começa a se aproximar da pessoa, começa a entender os hábitos da pessoa que você está querendo oferecer aquele produto e consegue inserir aquilo dentro do contexto dele, e hoje está fácil de você inserir isso dentro do contexto, você vai conseguir fazer a pessoa perceber que aquilo vai ser importante para ela. Vianney, alguma consideração, meu amigo? Concordo plenamente aí com o André, né? E imagina, aquelas pessoas que hoje, que o André falou, estão dentro de casa e pensam, né? Nossa, me ofereceram um seguro de vida, me ofereceram um seguro saúde, me ofereceram uma proteção que seja uma assistência funeral, né? E eu não contratei, eu não priorizei, eu priorizei outras coisas. Neste momento que está todo mundo, o André falou muito bem, em família, né? É que você começa a dar valor a essas coisas, a esses momentos, né? Então, eu acredito que sim, vai ter uma mudança, assim, de pensamento. Eu acho que a nossa rede está muito bem engajada nisso. A nossa rede já oferece muito bem os nossos produtos de seguro. E quem ainda não oferece, eu acho que vai ter, sim, aquela tampinha vai sair, vai dar uma desbloqueada, sabe? Para ofertar e lembrar desses momentos que está sendo difícil para todo mundo. Obrigado, Vianney, pelas considerações. Bem, a parceira do Banco BMG, né, a Generali, é uma empresa italiana, correto? E como a Generali, lá na Itália, né, a gente tem acompanhado através da mídia que tem né, várias pessoas vindo a óbito. Qual o posicionamento da Generali? Como ela está lidando com o coronavírus lá na Itália? André, você conduz essa pra gente? Então, Herbert, realmente a Generali, a companhia italiana, a Generali era a maior seguradora na Itália, ela é a terceira maior no mundo, né? Então ela tem sim uma exposição nisso muito grande no mundo inteiro. Além de seguros, também eles têm muitos negócios na Itália. Eu acho que a Generali ela é um motor econômico também na Itália, por todos os negócios que ela gera lá dentro. Então, sem dúvida que ela está sendo um fator muito importante disso dentro lá da Itália. Aí, inclusive, a gente tem falado com eles e tudo mais, tá? Eu queria vou fazer um convite, tá? E aí depois eu te confirmo, mas eu vou fazer um convite lá para a diretoria lá da Generali, que fica aqui no Brasil, para buscar essas informações junto com a companhia e trazer aqui em primeira mão, contar. Acho que eles vão gostar muito de fazer isso e poder contar para todo mundo como é que isso aí está funcionando lá. Obrigado, André, muito obrigado. Vianney, algum comentário, meu amigo? Não. A Generali realmente, a gente quer muito trazer eles aqui para fazer uma live com a gente, eu acredito que o André vai conseguir. Vianney, existe algum seguro que é impactado pelo corona? Uma frente de seguros que é impactado? Que um mercado de seguros em geral precisa se preocupar ou não? Acho que todos, né? Tem uns que para bem, tem uns que para não, né? Igual o André falou, ele tem seguros de veículo, por exemplo,
Você tem hoje muito menos sinistros de veículos do que você tinha antes do coronavírus, né? E nos nossos seguros, não é diferente, né? Nós temos seguro de vida, nós temos seguro prestamista, e eles não dão essa cobertura, essa segurança do que o nosso cliente tanto precisa nesse momento, né? Nós temos, Herbert, seguros de vida, igual eu pontuei no início, que traz coberturas espetaculares, né? Tanto do seguro de vida quanto remédio genérico grátis, que dá cobertura para coronavírus. Nós temos desconto em farmácias, que nós temos o nosso Sindinap, né? E temos o seguro prestamista que a gente vende aí junto com o SAC, e o seguro prestamista que a gente vende puramente, né? Que a gente chama de standalone, que também é um sucesso de vendas. Então tem sim impacto nisso, sim. Tem a parte positiva e tem a parte negativa. Mas, o Herbert, eu acho que assim, nos seguros em geral, eu falei um pouquinho antes, mas você tem outras coisas também que você tem seguro para tudo, né? Então, assim, por exemplo, tem um seguro que é o Cyber. Ele é um seguro relacionado a riscos cibernéticos, que a gente chama assim, né? Então, contra hackers e contra coisas assim e tal. Nesse momento, isso passa a ser uma coisa interessante. As companhias, hoje a gente não vende esse produto, tá? Mas a gente está falando de mercado como um todo. Então, hoje, estamos todos nós nas suas casas, né? Todos ligados remotamente, né? Então, obviamente, a preocupação das companhias relacionado a riscos cibernéticos, ele aumenta, porque talvez você tenha mais portas de exposição. Então, isso são produtos que começam a ficar mais em evidência, mais necessários, e as companhias começam a querer comprar mais, né? Então, esse é um cenário, né, por exemplo, de seguro. Aí eu também não vou me aprofundar muito em detalhes, que é um pouco mais técnico, mas a gente, dentro do BMG, a gente tem uma seguradora também, que chama BMG Seguros, né, onde são seguros para empresas, né? Então, são seguros que a gente chama de seguro garantia. Então, assim, por exemplo, esse é um seguro em que nós estamos lá, do outro lado, nas empresas, trabalhando oportunidades onde a gente consegue oferecer o seguro como um substituto de um depósito em que que a empresa fez em função de alguma demanda que ele teve, judicial ou fiscal, né? Então, o que acontece? A empresa teve que depositar um dinheiro por causa de uma ação fiscal que ele tem. Tira esse dinheiro, a companhia pode trabalhar esse dinheiro, porque você está num momento de crise, quanto mais dinheiro a companhia tiver na mão, e ela substitui isso por um seguro, né? É uma coisa um pouco mais técnica, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que é uma ferramenta que o mercado de seguros traz para o mercado de empresas, para poder dar mais liquidez para as empresas poderem superar esse momento de crise de liquidez e a crise em geral que está trazendo o corona, né? Então, aqui a gente pode se alongar e ficar falando a noite inteira sobre esse assunto, né? Tem várias modalidades de seguro que podem ser impactadas e que vão ser impactadas, cada um com as suas características. E aqui nós estamos com o nosso seguro, que acho que é o maior público que está nos assistindo hoje, né? Que distribui, ou que consome, ou que conhece os produtos que a gente vende na Help, ou que vende nos nossos correspondentes. Eles oferecem esses produtos, e aí é o que tem mais a ver, todos esses que o Vianney contou, que são os seguros de vida, e o remédio e tudo mais o que a gente oferece. Bom, gente, a hora passa, é bacana demais, quando o papo é bom, a hora vai passando, e a gente, né, já praticamente chegando aí ao final do nosso programa de hoje. Mas uma coisa que eu anotei aqui, algumas coisas, que quando a gente vai procurar por um seguro, a gente tem que primeiro entender os benefícios, entender de que forma eu sou assegurado, de que forma eu sou impactado. Eu acho que essa sensibilidade mundial, eu não falo nem nacional, mundial, nos traz a reflexão de cuidar mais do próximo, das pessoas que estão perto, de cuidar da gente, né, de entender de que forma esse produto, que é o seguro, ele pode nos ajudar em momentos difíceis. Eu acho que não consta no planejamento estratégico de nenhuma empresa e nem no planejamento de vida de nenhum indivíduo
no mundo uma pandemia. E quando isso acontece, aquelas pessoas que estão asseguradas, elas se sobressaem, elas têm vantagens. É a mesma coisa a minha história, né? Quando eu bati o carro. Naquele dia, eu juro pra vocês, eu não saí de casa para bater o carro. Não tinha nenhum plano para isso. Mas aconteceu. E quando aconteceu, né, eu sempre tive o hábito de ter seguro de carro, seguro de casa, e aí foi na hora em que eu usei. E é engraçado ou curioso que a gente sempre pensa que é despesa, né? A gente tem esse raciocínio. Eu lembro de até lamentado algumas vezes, poxa, faz 3 anos que eu pago seguro de carro e não uso. E hoje eu continuo pagando, né? Isso aconteceu faz uns 3 anos, mas dou graças a Deus que eu não uso, porque de fato, se precisar usar, é uma segurança, é bacana, resolve, não te traz dor de cabeça, não te desonera um recurso que de repente você não estava planejando, mas é um investimento que você faz, né? Por mais que você não use. Então, tem programas de milhas, de renovações, tem vários seguros que você pode observar e entender que isso é bom para você e que tem um benefício acoplado a esse seguro. Então, gente, obrigado pela participação de vocês. Quero chamar o André aí para fazer as suas considerações finais, depois o Vianney, depois volta para mim e eu encerro. André, meu amigo, muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação, obrigado por disponibilizar o seu tempo, obrigado pela aula. O pessoal aqui elogiando demais aqui no chatzinho aqui nosso da nossa transmissão. André, suas considerações, meu amigo. Meu amigo. Herbert, eu queria agradecer você aqui pelo convite, para abrir esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho de seguros, né? Vamos trazer mais assuntos também para você, tá? Para a gente poder criar uma agenda aqui. Eu acho que é super legal aculturar as pessoas, entender mais sobre esses produtos, tá? Fico super contente aqui com esse espaço que você abriu, né? Eu queria agradecer também toda essa audiência que está nos vendo, interessada no produto, né? Espero ter ajudado a trazer um pouquinho de conhecimento do que eu tenho, né? Para que todos possam, ou os consumidores de seguro, estar mais tranquilos com o que eles estão comprando, quem está vendendo ter mais segurança de poder oferecer aquilo com que sabe que tem qualidade, que a gente está aqui preservando pelos interesses de todos, e muito obrigado. Muito obrigado, André. Vianney, meu amigo. Nas suas finais, quero agradecer também a sua disponibilidade, seu tempo dedicado a gente. Muito obrigado mesmo. Acho que nós que agradecemos aí o convite, como o André falou, falar de seguro para nós é bom, é importante, né? Numa rede que vem de crédito. Então, queria agradecer aí você, a sua equipe toda aí, a gente sabe que tem uma equipe aí por trás, né, fazendo tudo isso acontecer. Agradecer a diretoria do banco, né, em acreditar muito no seguro, né, em toda a nossa equipe comercial de seguros aí, que bate aí todos os dias, até na pandemia aí a gente está aí batendo telefone, vídeo, treinamento. O pessoal tem sido muito aberto a aprender cada vez mais e discutir sobre seguro. Então a nossa equipe está sendo muito bem recebida, a nossa equipe de seguros de todo o Brasil. Agradecer toda a equipe aí comercial do banco e os correspondentes franqueados, né? Eles que fazem aí o negócio acontecer, eles que fazem a nossa carteira crescer e acreditaram no produto e hoje estão aí colocando a mão na consciência, né, de que, eu salvei algumas vidas ou ajudei muitas famílias, né? Então, assim, além de você pensar na venda, na rentabilidade, você pensar no bem do cliente, né? Temos que agradecer muito a nossa rede de franqueados, correspondentes. Então, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, Vianney. Excelente o que você disse. Realmente, eu acho que a pessoa que vende seguro, que proporciona a venda do seguro para alguém, ele se sente, ele em algum momento sabe, né, do retorno disso. A gente viu vários comentários aqui no chat de pessoas familiares, né, vendeu para familiares e precisou usar, e aí tem esse mesmo sentimento de que fez o bem para o próximo, né, por meio do seguro. Bem, muito obrigado, André e Vianney. E amanhã, pessoal, nós teremos um papo de especialista diferente. Nós teremos os melhores momentos da primeira semana do nosso papo de especialista. Eu vou estar aqui ao vivo, comentando com vocês os melhores momentos da primeira semana. Primeira semana nós tivemos
falando sobre mercado com o Clive, falando sobre marketing com a Renata e com o Alisson, falamos sobre CRM com o Yamado e o Fernando, falamos sobre gestão, né, gestão financeira com o Marcelo. Então amanhã, sensacional, os melhores momentos dessa primeira semana do Papo de Especialista, que agora já está com um canal no YouTube. Pesquisa a gente lá e você vai ter todos os nossos programas, todas as gravações nossas disponíveis lá, tá bom? Sucesso a todos, até amanhã, muito obrigado pela presença. E ó, hoje bateu mais de 200 conexões aqui, teve pico de 200 conexões, muito bacana, sensacional. André e Vianney, um abraço, saudade de vocês, meus amigos. Veja a hora de poder estar junto, dividindo o mesmo espaço com vocês. Um abraço, fica com Deus. É isso aí, abraço, obrigado. Tchau, um abraço.